Por que nós gostamos tanto do proibido? Gênesis 2:16 diz assim: E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Também Gênesis, no capítulo 3, a partir do verso 1, diz assim: Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: Foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto da árvore do jardim? Verso 2. Respondeu a mulher à serpente: Podemos comer do fruto da árvore do jardim, mas Deus disse: Não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele. Do contrário, vocês morrerão. Verso 4. Disse a serpente à mulher: Certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Você acredita que aquilo que Deus disse a Adão e Eva é aquilo mesmo que ele nos diz constantemente, mas nós não levamos em conta a liberdade que nós temos para fazer muitas coisas que nós gostaríamos de fazer, mas focamos exatamente naquilo que Deus disse que nós não deveríamos fazer? Não é engraçado também que Deus deu ao homem uma proibição, ao mesmo tempo em que o homem tinha liberdade para comer de todo e qualquer fruto que ele quisesse, exceto a árvore do conhecimento do bem e do mal. E não é mais incrível ainda perceber que a serpente, ardilosa, enganosa, traiçoeira e mentirosa, aqui representando o inimigo, falou à mulher, dizendo a ela de uma forma sutil que ela estava sendo impedida de viver aquilo que ela podia viver, de comer o fruto que eles podiam comer, de fazerem aquilo que eles queriam fazer. E de repente, o fruto que era proibido por Deus passou não apenas, não mais a ser uma questão de obediência, mas uma questão de liberdade. A mulher e o homem perceberam que eles poderiam e deveriam ter a liberdade de provarem daquele fruto que havia sido proibido por Deus. Mas que absurdo foi esse? A serpente vem como um ser bondoso, vem como um ser maravilhoso, dizer à mulher e ao homem, dizer ao homem e à mulher que sim, não havia problema. Eles podiam fazer aquilo que eles quisessem. Quando eu era criança, umas amigas nós combinamos todos entre si, para que o menino e eu nós dessemos um beijo debaixo do prédio. Só que o fato de ser proibido e escondido me deixou muito nervosa. Mas me deixou tão nervosa que no momento daquele beijo, eu fiquei tão ansiosa que acabei derrubando uma pedra de granito no chão. Deu o maior auê. O porteiro foi lá na escola, porque claro, nós saímos todos correndo de medo. Contou para a diretora o que tinha acontecido e eu não me lembro até hoje como foi que eu paguei aquela pedra. Mas sei que o fato de ser proibido fez com que aquela história fosse maravilhosa para mim. Mas depois eu logo vi as consequências do meu erro. Outra vez nós decidimos matar a aula debaixo de um prédio que ficava ao lado da escola parque. Um amigo, amigo querido, fez o favor de nos entregar para a coordenadora da escola, para onde nós deveríamos ter ido na parte da tarde e não fomos porque ficamos matando a aula. A coordenadora, que era um amor de pessoa, fez o favor de ligar para todos os pais e olha que incrível, meu pai me encontrou debaixo do prédio, pertinho da escola, matando aula. Foi uma das maiores vergonhas que eu tive na minha vida. E todo mundo diz até hoje que eu me ajoelhei pedindo perdão pro meu pai. O que eu quero dizer com tudo isso é que nós temos essa terrível tendência de querermos o proibido, de querermos aquilo que nós não podemos e de querermos principalmente aquilo que Deus disse que não seria para nós. A palavra diz que nós podemos tudo, mas nem tudo nos convém. Nós podemos todas as coisas, mas nós não podemos nem devemos ser dominados por nenhuma delas. E desde o princípio nós percebemos que o homem, no lugar de entender a ordem de Deus e obedecê-la, sabendo que ela traria a proteção que o homem precisava, ele entendeu que se tratava de uma forma de inibir, de tirar, de arrancar do homem, dele mesmo, a liberdade que ele gostaria de ter. E assim nós agimos em vários momentos da nossa vida e em várias áreas. Percebo que em muitos momentos nós buscamos relacionamentos que já estão fadados ao fracasso.
Porque inconscientemente nós escolhemos aquilo que Deus não escolheu para nós. Decidimos teimar naquilo que Deus já diz que nós não devíamos tocar, porque nós somos extremamente tentados pelo proibido. Ouvimos muitas vozes, ouvimos as vozes do mundo, ouvimos as vozes do inimigo, ouvimos as vozes da nossa carne, mas nós não ouvimos a voz de Deus. Não obedecemos a instrução que Ele nos dá, porque nós achamos que ela é chata. E nós achamos que sabemos mais do que Deus. Não aceitamos as instruções básicas de Deus, principalmente aquelas que dizem respeito à nossa vida sentimental. Queremos sempre aquilo que nós não podemos ter. E quando nós ouvimos um não, o nosso ouvido coça, porque nós passamos a querer ainda mais aquilo que Deus disse que não é para nós. Não entendemos que Ele faz isso para nos proteger. Achamos que Ele tira de nós aquilo que vai nos fazer tanto bem. Aceitamos então relacionamentos fracassados, mentiras, traições. Aceitamos inclusive a violência, porque nós acreditamos que o outro vai mudar. Achamos que o outro vai mudar. Acreditamos que o outro vai mudar, enquanto não permitimos que Deus, que o Espírito Santo nos mude. Não é contraditório isso? Ficamos com vergonha de Deus, tentamos nos esconder de Deus, tentamos esconder aquilo que nós somos, tentamos enganar a nós mesmos e a Deus, enquanto tocamos naquilo que Deus já disse que nós não devíamos ter tocado porque nos faria mal. Muitos de nós encontramos 1000 desculpas que justifiquem a nossa teimosia. Colocamos a culpa no outro, colocamos a culpa no diabo, colocamos às vezes a culpa no próprio Deus, mas jamais somos capazes de assumir a nossa bronca. Jamais somos capazes de assumir o nosso próprio erro. Corremos da autorresponsabilidade. Queremos sempre dizer que foi o outro. Foi a mulher que tu me deste. Foi o marido que tu me deste. Foi minha mãe, foi meu pai, foi minha irmã, foi meu marido, mas não fui eu. Nós achamos que podemos provar para Deus que estamos certos. E buscamos então uma brecha que nos livre das tais consequências. Achamos que somos livres por escolhermos aquilo que nós queremos. Não ouvimos o que Deus fala, não queremos fazer aquilo que Ele nos disse para fazer, mas é somente ouvindo a voz de Deus e obedecendo aquilo que Ele fala. Somente assim nós seremos verdadeiramente livres. Enquanto nós escolhermos nos baseando nos nossos gostos, nas nossas vontades, naquilo que nós queremos, nós não seremos realmente livres. Nós seremos apenas amantes dos prazeres, amantes do proibido, amantes e apaixonados, prisioneiros por tudo aquilo que Deus não tem para nós, mas que é o que nós queremos, o que nós achamos que é o melhor e que é o certo para nós. Comece a escolher as suas amizades e principalmente seus relacionamentos amorosos de acordo com a vontade de Deus. Muitas vezes você não vai entender, muitas vezes você a princípio não vai gostar, não vai querer fazer aquilo, por quê? Porque vai causar incômodo. Obedecer a Deus traz incômodo. A nossa carne não quer obedecer, a nossa carne quer fazer o que nós queremos. A nossa carne quer ir na onda da serpente. Mas Deus nos diz para nós irmos na onda dele. Ele sabe o que ele tem a nosso respeito. Ele sabe o que ele pensa para nós. Ouvindo o que Deus fala e obedecendo, a longo prazo você vai perceber que Deus só faz o bem para nós. A princípio nós vamos sentir sim um incômodo, uma falta de compreensão, porque nós somos seres carnais também. Mas se nós percebermos que a longo prazo as coisas vão se ajeitando, nós vamos conseguindo entender que aquela realmente é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para nós, o nosso coração vai se acalmando. Diferentemente daquilo que nós escolhemos, porque nós achamos que sabemos aquilo que nós merecemos ou precisamos ter. Conforme o tempo vai passando e nós estamos nos baseando nas nossas próprias escolhas, nós vamos percebendo que tudo vai piorando. Seu relacionamento vai piorando, essa amizade vai piorando. Tudo vai piorando quando nós não estamos vivendo a vontade de Deus. Mas quando nós aceitamos a instrução e obedecemos, nós vivemos uma vida verdadeiramente feliz. E essa felicidade não tem nada a ver com viver aquilo que você quer. Ela tem tudo a ver com obedecer aquilo que Deus fala. Então, se no seu casamento tá difícil, obedeça aquilo que Deus fala. Se você tá vivendo um relacionamento que não é, um namoro que não é a vontade de Deus, ouça o que Deus fala. Obedeça. Pare de querer o proibido. Pare de escolher pelo que atrai os olhos. Pare de escolher pelo que você deseja. Na maioria das vezes, o que nós achamos que vai ser bom para nós, não vai ser. E quando Deus diz não, Ele está apenas nos protegendo e nos livrando de muitos sofrimentos.